Voltando do intervalo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, estava reunido agora à noite com líderes partidários. O assunto deles é o novo marco fiscal. Está sendo prevê-se que esta votação ocorra amanhã ou mais tardar quarta-feira. Quem não estava lá? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Haddad está na África do Sul acompanhando o presidente Lula na reunião dos BRICS. Vamos então ao vivo a Brasília com Tainá Farfan, que está acompanhando todas essas conversas. Boa noite, Tainá. Oi, William. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui no WW. Pois é, essa reunião acabou agora há pouco, uma reunião com líderes técnicos da Casa e também do Ministério da Fazenda, sem a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como você bem ressaltou, isso depois daquela indigestão que a gente acompanhou na semana passada. Acabou adiando essa reunião para hoje, ele está viajando com o Lula, mas o que saiu dessa reunião de fato é a disposição dos deputados em votar as alterações feitas no novo marco fiscal amanhã e mais provavelmente, até pelo que eu tenho ouvido, na quarta-feira, viu, William? E uma nova reunião já está marcada para amanhã, às 11 horas da manhã, para que eles possam bater o martelo na definição do momento exato dessa votação e também sobre as alterações que foram feitas pelo Senado. Mas claro que eu já fui conversar com os líderes e há uma disposição em rejeitar aquela emenda que foi apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, que trata das despesas condicionadas e dá um ganho aí para o governo de cerca de 40 bilhões de reais. Esse ponto tende a ser rejeitado pelos deputados. Já a questão dos fundos, Fundeb, aquele Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e também do Fundo Constitucional do Distrito Federal, esses dois pontos podem ficar fora da nova regra, ou seja, mantendo as alterações como feitas pelo Senado Federal. Mas fato é, William, que nos bastidores as lideranças estão muito insatisfeitas com o governo federal, em especial na demora na liberação das emendas, nessa questão do orçamento e também nessa negociação da mini-reforma que vai contemplar aí o PP e os republicanos na esplanada dos ministérios. O que eu ouvi dos líderes é que a pauta, o novo marco fiscal, é uma pauta de Estado e não de governo, que Arthur Lira vai fazer um aceno aí para o mercado, mas essa insatisfação nos bastidores permanece. Então, o que a gente deve ver aí de troco, digamos assim, né, do Congresso Nacional do governo diante de tudo que a gente tem acompanhado? Além dessa questão da rejeição dessa emenda que trata das despesas condicionadas, a gente ainda tem a votação de MPs, né, nos próximos dias. Temos aí o offshore, né, que é um ponto polêmico que os líderes não estão dispostos a avançar com isso. Enfim, a gente deve ver aí os desdobramentos nos próximos dias para além do novo marco fiscal. Agora a gente vai escutar um trecho do que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje em entrevista ao nosso âncora Márcio Gomes. Ele falou justamente sobre essas alterações que foram feitas no texto do novo marco fiscal e que serão apreciadas agora na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. O plenário da Câmara tem os padrões, né, muito conservadores, liberais e reformistas, então tem algumas modificações que houveram no Senado que ou tem uma boa explicação técnica para isso ou dificilmente passarão. Thaís, há uma série de pontos em discussão. Vamos a ele para ter um quadro sistematizado do que está em jogo? Vamos lá. Os pontos que a gente vai trazer aqui, William, são pontos que foram trocados no Senado, né, coisas que a Câmara dos Deputados tinha aprovado para ficar despesas dentro do arcabouço, ou seja, dentro do limite de gasto, e que foram liberadas pelo Senado. Está lá, Fundeb, cerca de 40 bilhões de reais, não contaria para o limite de gastos. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, esse ano um custo de 23 bilhões de reais. As despesas com ciência e tecnologia, 10 bilhões de reais esse ano, que foi uma surpresa, uma invenção ali do Senado na última hora. E a emenda Randolph, que já ganhou esse nome, que foi uma manobra ali que o senador Randolfo Rodrigues fez para tentar garantir que o cálculo do gasto liberado de acordo com a inflação do ano seguinte não seja feito com o IPCA de junho, e sim com o IPCA de dezembro. Como o IPCA de dezembro só sai no começo do ano, março, fevereiro do ano que vem, final de janeiro, fevereiro do ano que vem, naquele momento o governo manda uma mensagem para o Congresso dizendo, olha, vou fazer aqui uma adaptação, vou fazer uma atualização, na verdade, do índice da inflação. Isso não é uma medida nova. Por que o governo quer isso? Porque a inflação de junho desse ano foi 3%. A de dezembro vai ser 5%.
Então, os 40 bilhões de reais que sobram para o governo gastar, que o Cláudio Cajado me chamou a atenção para isso e tal, são exatamente disso. Quer dizer, em vez de considerar a inflação de junho, considera a inflação de dezembro. O Paulo Guedes, lá em 2021, com a PEC dos precatórios, fez isso. Porque em 2021 foi o contrário. A inflação de junho foi de 7, mas a de 6, 7, e a de dezembro era de 10. Então ele falou, não, peraí, eu não vou... Então a discussão aqui é o seguinte, tirando noves fora, bilhões para nada, a discussão é o seguinte, esse arcabouço, ele vai tratar de uma regra que independe se o IPCA de junho vai estar alto ou baixo. Quer dizer, o que o Brasil tem que querer... O que a governança das contas públicas tem que querer? Tem que contar que a inflação vai estar baixa sempre, que o Banco Central vai alcançar a meta de inflação e a regra vai acomodar um indexador que é o indexador que faz mais sentido. E não necessariamente aquele, porque você imagina o seguinte, coloca agora no arcabouço que é dezembro, não junho. Aí no ano que vem, o que provavelmente vai acontecer, em 2024, é que a inflação de junho vai ser maior que a de dezembro. Aí chega no meio do ano, olha, pera um pouquinho, então vamos fazer o jogo, vamos trocar. Bom, mas isso não vai passar. Provavelmente não vai passar. Há uma discussão ali de que não vai passar. E tem só um último ponto aqui que eu quero colocar, que é o seguinte, não aprovando essa emenda, não aprovando esse ponto, o Congresso, o governo fica mais refém do Congresso, que vai ter que aprovar crédito extraordinário a partir do ano que vem. Quais são as perspectivas, Daniel? De aprovar o marco fiscal são grandes, Não, especificamente esse ponto, essa modificação na verdade, uma modificação de cálculo, né? Não, essa emenda Randolph que a Thaís explicou soberbamente não deve passar, todas as indicações são essas. Agora, interessante que Arthur Lira mais uma vez faz um aceno, dizendo, olha, é mais ou menos o seguinte, falando assim, olha, dou mais um voto de confiança aqui, estou pagando a minha conta com o mercado, já paguei com a reforma tributária, estou terminando de pagar aqui com o marco fiscal, mas meu compromisso acaba por aqui. E o que significa isso, meu compromisso acaba por aqui, a não ser que eu ganhe um bom ministério? E aí é o Ministério do Desenvolvimento Social que Lula está resistindo a transmitir para o PP de Arthur Lira, principalmente se for com o Bolsa Família. Sem o Bolsa Família até que tem discussão. O problema do Arthur Lira, aprovando isso, é que não há a menor disposição dele, do Centrão, de líderes partidários, de entregar a taxação dos fundos offshore. E a taxação dos fundos offshore é super importante não só para o ajuste fiscal, mas para compensar a correção da tabela do imposto de renda. Isso está vencendo no MP. A MP nem sequer teve comissão especial instalada. Depois foi anexada a uma outra MP de correção do salário mínimo, juntou tudo e essa outra MP está perto de caducar. Precisa ser votada esta semana na Câmara, na semana seguinte no Senado. Problema. Se você não votar junto a taxação das offshore, você não mostra de onde está tirando receitas para garantir a isenção, uma isenção maior e a correção da tabela do imposto de renda. Sem isso, você fere a lei de responsabilidade fiscal. Então, é um outro problema do governo que deriva da falta de articulação política. Caio, você estava falando da insatisfação dos líderes. Isso, William. Como é que ela se manifesta? Porque o tecido ali que o Daniel está nos desenhando é o seguinte, as duas questões estão ligadas, então se aprova o marco fiscal, ainda assim o imbróglio não foi dissolvido. William, tem um contexto todo de uma reforma ministerial que está há 2 meses travada, do Lula cozinhando o Arthur Lira com uma reforma ministerial que nunca sai, do Palácio do Planalto dizendo que vai ter reunião do Lula com o Arthur Lira e o pessoal do Arthur Lira dizendo que não. Né? Tem todo um contexto aí de uma insatisfação, tem as declarações do Fernando Haddad na sexta-feira passada, né, para o Reinaldo Azevedo, dizendo, ali sugerindo ali uma... Que a Câmara está humilhando os outros poderes. Isso, exatamente. Então tem todo um caldo político aí, a emenda Randolph, o Randolph é o líder do governo no Congresso, e a Câmara vai derrotar o líder do governo no Congresso, que é o Randolph Rodrigues, com essa medida. São 2 derrotas que impactam diretamente a equipe econômica. A gente pode ler politicamente como um troco, podemos ler como um troco, sim, da Câmara dos Deputados, do Arthur Lira, à equipe econômica, ao Haddad e ao Lula. Ao Lula pelo atraso na reforma ministerial, cozinhando 2 meses o presidente da Câmara, e à equipe econômica pelas declarações, porque como o Daniel colocou, a Câmara não quer, o Arthur Lira não quer taxar
offshore e agora vai dificultar o cumprimento do arcabouço. Por que então o Arthur Lira está votando no arcabouço? Porque o Arthur Lira tem isso como uma agenda de Brasil, ligada aí, sinalizando ao mercado, market friendly, Faria Lima, esse verniz que o Arthur Lira tem dado à condução dele no comando da Câmara. Agora, tudo que está acontecendo hoje, não votar a emenda Randolph, é uma derrota, sim, e um troco que a Câmara dá, Palácio do Planalto e equipe econômica. Ô, William, rapidamente, amanhã a Receita Federal vai divulgar os dados da arrecadação de julho. A Instituição Fiscal Independente soltou na semana passada um relatório prevendo que o déficit vai saltar de 40 e poucos bilhões para mais de 80 bilhões de reais. Ou seja, a partir do mês de julho, a situação desse descasamento absurdo entre despesas e receitas do governo, ela vai aparecer gritando a partir de amanhã. Então, o arcabouço fiscal, ele é apenas o regramento dessa gestão. O grande detalhe mesmo, que nós vamos entender qual vai ser a força do governo na gestão do orçamento, vai se dar tanto na LDO, que está na mão do Danilo Forte, quanto no orçamento que o governo conseguir montar para o ano que vem, a partir do que for aprovado no arcabouço, e o que vier de despesa que vai ter que ser paga como imposto de renda, isenção do imposto de renda, mas receita que não tem. Quer dizer, o governo criou uma situação assim, vamos fazer tudo, depois resolve tudo. E não se resolve nada. Mas o resolve tudo é dia 27 de agosto. Exato. Não vai resolver. Caduca a MP, eles pegaram as duas MPs e juntaram em uma. Nem houve comissão mista, como o Daniel disse, para examinar. E aí, Daniel, como é que vai ficar isso? Olha, boa pergunta, William, porque a MP que foi juntada está caducando e o Congresso pode aprovar, mas pode aprovar sem apontar como compensa essa despesa, essa abertura de mão de receitas, essa renúncia pela correção da tabela do imposto de renda. Então, isso significa a violação da lei de responsabilidade fiscal. Eles querem, até onde eu sei, pelo que eu converso, eles querem derrubar essa taxação de offshore ou por uma coisa um pouco menor, mas o interesse da Câmara para achar essa receita é na taxação de jogos de azar, né? De enfim, apostas, eles vão né? achar, são 6 bilhões de reais. Tem uns jogos de aposta que podem salvar. Então, de um jeito ou de outro, os 6 bi é pouco. Perto dessa discussão toda, eles conseguem rever. Mas para o ano que vem já é um outro problema maior. Daniel, muito obrigado, boa noite para você em Brasília. Thaís, muito bem-vinda à nossa roda. Que bom ter você conosco. Boa noite. E ao Caio, meu boa noite. Obrigado, Caio.